Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu tô atrasada, já era pra ter gravado esse vídeo no final do ano passado, já era pra ter gravado no começo de janeiro, já estamos aqui no final de janeiro. E agora que a Bendita vai falar sobre os livros favoritos de 2025. Sim. Então vamos lá. Primeiro livro que eu favoritei, eu não vou falar de todos os livros que eu li, vou falar só dos que eu mais gostei. E tô aqui com a minha colinha, que é o tablet. E o meu primeiro favoritado do ano com 5 estrelas foi Quarta Asa. Sim, eu sei, parece que eu li Quarta Asa há muito tempo, porque eu virei fã de Quarta Asa, pra quem não sabe. Pra quem me acompanha na Rede Vizinha Preta, sabe que eu sou muito fã de Quarta Asa, porque eu falo muito de Quarta Asa lá, né? Falo muito sobre o livro e etc. Mas é porque eu virei muito fã mesmo. Então, assim, favoritei Quarta Asa total. Pra quem não sabe, Quarta Asa vai contar a história da Violet Songale, que é uma garota meio pequenininha, fraquinha, todo aquele estereótipo de garota fraquinha e etc. E aí ela vai meio que tentar entrar por um... Eu esqueci o nome agora, o termo certo, mas ela vai tentar entrar pra um lugar e pra isso ela precisa ser muito fodástica pra entrar, porque pra isso tem que ser forte, tem que atravessar um penhasco e etc. Enfim, sem spoilers, mas... Aí, nesse meio tempo, ela vai conseguindo... E aí nós temos o Xaden, que é o meu personagem favorito masculino, assim, da vida, que é o Xaden Ryerson. Até deu uma falhada na voz pra sair o nome dele. Ele é meu favorito de todos. E, basicamente, é isso, gente. Quarta Asa fala sobre dragões. Tem dragões, gente. Tem dragões, tá? Ai, eu amo os dragões que tem no livro. É muito massa. Nós temos 3 livros e ainda é um esquema de pirâmide, tá? Então, assim, temos Chama de Ferro, Quarta Asa, Chama de Ferro e Tempestade de Ônix. E pra sair mais 2 livros, então, assim, é uma pirâmide, esquema de pirâmide total. Então, se você for ler, saiba que é um esquema de pirâmide, mas, assim, é o melhor esquema de pirâmide que tu pode entrar na tua vida, porque é um livro icônico. E Chama de Ferro foi o segundo favoritado do meu ano. Eu dei 5 estrelas, porque eu gostei muito de Chama de Ferro. Já tem Tempestade de Ônix, eu dei 4 estrelas, então ela já não entra nesses favoritos do ano. Somente Quarta Asa e Chama de Ferro, mas vou falar só Quarta Asa pra colocar aqui como um favorito, tá? Então, assim, perfeito, tá? Perfeito. Leiam Quarta Asa. Então aqui eu tô colando pelos meus stories, ó. Então, Chama de Ferro foi iconic, muito bom. Outro livro que eu dei 4 estrelas, mas eu vou encaixar ele aqui porque, sinceramente, ele merece uma fama maior, que é Dungeons & Drama. Gente, esse livro é muito bom. Muito bom. Então, assim, Dungeons & Dramas eu dei 4 estrelas, porque, tipo assim, não é um livro revolucionário, mas, enfim. Mas é ótimo pra passar o tempo, então eu vou acrescentar ele aqui na minha lista, Dungeons & Drama. Perfeito. Ele vai contar a história de 2 pessoas que eu esqueci o nome delas, tá? Acho que é Queen, se eu não tô enganada. E aí, eles vão jogar RPG e tudo mais, é fake dating. Então, assim, gente, eu não preparei a história dos livros pra falar pra vocês. Eu esqueço, eu adoro. Então, acaba que eu dei uma esquecidinha aqui, uma esquecidinha ali da história. Mas o importante é que vocês confiem no que eu tô falando quando eu digo que o livro é bom. O livro é bom, Dungeons & Drama, apesar de ser revolucionário. E eu tava um pouco crítica ano passado. Esse ano eu já tô mais, assim, aberta. Eu já tô tipo, ah, não, gente, 5 estrelas, 5 estrelas. Hoje eu tô, tipo, carimbando 5 estrelas. Mas em 2025 eu tava um pouco crítica no que eu dava 5 estrelas, né? Então foi depois que eu terminei Quarta Asa, então pra mim qualquer outro livro era inferior. Ai, gente, viciada, eu tenho que parar com isso. E a obra divina, que é Divinos Rivais. Gente, um ícone, tá? Um ícone. Perfeito demais. A Aris Wignall e o Roman Kitty são os Kitty, eu acho. Roman Kitty, eu acho que se fala assim. São perfeitos. Vai contar a história da Iroh e do Roman, que são 2 opostos que trabalham num jornal. Eles são enemies to lovers, obviamente. Como todos os meus favoritados, quase todos os favoritados são enemies to lovers. E eles vão falar
como é que eu posso dizer pra vocês sem ser spoilers? É durante uma guerra de deuses. Então, assim, perfeito. Perfeito. Não a questão das guerras, mas a questão do Iron e aliás, da Roman. Do Roman e da Iris. Deu uma trocada aqui no nome deles. Mas é perfeito. Eu li Promessas Cruéis pros finalzinhos do BookTok, que vai sair depois desse vídeo. E aí vocês vão ver a minha opinião lá. Mas, tipo assim, a princípio, gente, esse livro é o meu favorito, tá? Entre Quarta Asa e esse Lugar Feliz é meu livro favorito. São meu top 3 de livros, eu acho. Mas Lugar Feliz eu não li esse ano, no ano passado, eu li em 2024. Então ele não vai estar nesse vídeo, mas assim, top 3 da vida pra vocês saberem é esse, tá? Lugar Feliz é Emily Henry. Emily Henry, perfeita, né? Sabe que eu amo Emily Henry. Então assim, iconic, tá? Iconic. Vamos lá. Eu li Jogos Vorazes, mas aí, livro que eu releitura, então não conta. Mas eu li Amanhecer na Colheita, que foi uma leitura nova. E foi uma leitura muito prazerosa de ser lida, porque Quarta Asa... Vocês estão vendo como Quarta Asa tá no meu cérebro? Vocês estão vendo? Gente, Amanhecer da Colheita foi um livro que eu amei muito. Tô muito ansiosa pro filme, vou ver o filme o mais rápido possível quando ele estrear, porque preciso desse filme, tipo, urgentemente. E... foi favoritado, gente, foi favoritado. Vai contar a história do Haymitch, que é de Jogos Vorazes. Ele foi o mentor da Katniss e do Peter. E aí ele basicamente conta quando ele jogou, quando ele jogou os Jogos Vorazes, né, quando foi a vez dele. Então assim, é um livro muito sensível, né, já aviso desde já, porque é uma história extremamente sensível. Tu tem que ter muita sensibilidade, ter muitos gatilhos, muitos. Quando eu falo gatilhos, é tipo de tristeza mesmo, sabe? Não, tipo, relacionado a gatilhos que possam te dar, talvez, eu não sei, mas eu acho que não sei também, né? Não sei o que se passa na sua vida. Mas é gatilhos do tipo... muitos dolorosos, sabe? Muito doloroso. Mas é uma história muito boa, que eu amei, que eu favoritei. Eu acho que Jogos Vorazes, ele é muito sobre política, é muito sobre... ele fez quem eu sou hoje. Então, assim, se eu sou essa pessoa que eu sou hoje, foi porque a Juane, de 12 anos, leu Jogos Vorazes. Então, a Juane, de 24, vou fazer 25, a Juane de 24 anos, que leu esse livro ano passado, relembrou muitas coisas e lembrou por que eu sou quem eu sou e por que eu tenho o meu ato político, né, como eu posso dizer, meu lado político, meu lado que pensa mais na política, é por causa de Jogos Vorazes. E, enfim, ler é sobre isso, né, é sobre reflexão também. Então, assim, reflita aí você. Mais favoritados, tá? Temos Uma Vida e Tanto, da Emily Henry. Eu favoritei este livro hoje. Eu dei 5 estrelas. Eu não favoritei, dei 5 estrelas. Hoje eu daria uma 4 estrelas por aí, porque eu lembro que eu enrolei um pouco pra ler a história. Mas, como é Emily Henry, eu acabei dando 5 estrelas, porque a escrita dela é muito boa. E eu gosto muito da Emily Henry. Eu acho que se fosse pra ser... Ai, Juane, você é escrita por quem? Eu sou escrita pela Emily Henry. Então, eu acabei dando 5 estrelas, mas hoje eu daria 4,5, vai? Pra ser mais exata, assim, 4,5, talvez, sabe? Mas é muito bom. É muito bom este livro. E, basicamente, vai contar a história de 2 escritores que vão competir entre eles, né? Entre os dois, para escrever a história da Margaret. E muita gente fala que lembrou o livro da Evelyn Hugo, que eu esqueci o nome do livro agora, mas eu não li este livro ainda. Sim, eu não li este livro ainda. Tenho que ler, estou falhando com o BookTok, famosinhos aí, um famosinho que eu nunca li. E eu esqueci o nome do livro da Evelyn Hugo, mas eu vou deixar a capa aqui do lado.
E basicamente dizem que lembra, né? Eu não sei. Talvez lembre mesmo, porque ela é uma artista e etc. Eu acho que a Evelyn Hugo também é. Então, é uma história boa. Eu gostei bastante. Mas tá aqui na lista. Não sei se teria os melhores do ano. Mas eu vou colocar aqui porque eu dei 5 estrelas, então eu acho justo dar essa menção a Emily Henry neste vídeo, porque eu acho injusto não ter Emily Henry em um vídeo de melhores do ano de leitura, né? Enfim. Prelúdio de Sangue. Quem viu meu vlog de Prelúdio de Sangue, você assistiu? Espero que tenha assistido. Prelúdio de Sangue é um livro nacional que foi uma surpresa muito positiva. A autora, beijo Jade, se estiver vendo este vídeo, ela entrou em contato comigo e ela me convidou para ler o livro dela, que é Prelúdio de Sangue. Então, ela me convidou para ler o livro dela, mas isso aqui não é uma parceria, não tô sendo paga para falar sobre o livro dela. Foi porque realmente foi uma surpresa muito boa, porque o livro é muito bom. Não que eu duvidasse da capacidade da Jade, jamais, não. Mas foi uma surpresa muito boa, eu fiquei muito feliz quando ela me convidou para ler um livro. E ler um livro, ser convidada para ler um livro já é uma honra. Ler um livro que é bom para cacete é melhor ainda, né? Então eu fiquei muito feliz com o convite dela. Mas vamos falar sobre o livro. Prelúdio de Sangue vai contar a história da Kate, que magicamente acaba entrando dentro de um livro de época. E aí ela conhece o Gabriel, e aí ela conhece outros personagens, tipo o Nico, que é meu favorito. E gente, o resto, vocês têm que ler esse livro, é muito bom. Tá disponível no Kindle Limited pra quem quiser ler. Então assim, eu não sei se ainda tá disponível, mas a última vez que eu vi estava disponível. Espero que seja ainda, porque vale muito, 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 muito a pena ler este livro. Jade, você é icônica, vai ter continuação, então assim, tô louca pra ler, espero que ela me chame de novo pra ler o livro. Porque eu quero muito ler. E se ela não me chamar, eu vou ler mesmo assim, porque é um livro muito bom. Eu sei que a autora escreve muito bem. Outro ícone, né? Jade é outro ícone. Então assim, é isso. Outro favorito aí pra vocês conhecerem, que eu acho muito bom. E é uma leitura nacional que vale a pena. Pena que tem pouca leitura nacional aqui. Eu fiquei muito triste porque eu parei pra refletir o quanto eu tava lendo muitos livros gringos. Tipo, por mais que eu estava lendo em português, os livros, eu ainda estava lendo muito livro gringo e pouco nacional. Então este ano é uma meta que eu tenho, é ler mais livros nacionais. Por enquanto eu tô lendo só livro gringo, só famosinhos aí do BookTok pro vídeo. Mas depois eu quero passar a ler livros brasileiros, alguns disponíveis do Kindle Limited pra ler, que eu tô louca pra ler eles. Então, esse ano eu vou ler mais livros brasileiros. Mas enfim. Aí o outro favorito que eu tive, que eu amei, foi Daisy Dragons, que é da mesma autora de Dungeons & Drama. Então assim, gente, esses livros são muito bons. Falo sobre RPG, nerdzinhos, nerdolas felizes. Amo, 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 muito icônico, tá? Leiam Daisy Dragon e Dungeons & Drama, são muito bons. A Crystal escreve muito bem e foi o favorito. É isso, gente. Curti a Cotar, então assim, foi uma surpresa legal ler a Cotar, porque eu já tinha lido, na verdade, até a metade do segundo, mas não tinha me prendido. Só que o terceiro livro é muito bom. O terceiro livro vale 5 estrelas. Então, se eu fosse recomendar pra ler a Cotar, seria pra ler o último, porque o último é muito legal, fala sobre guerra também. E aí, eu acho que eu gosto muito desses livros, dessa temática. Então, assim, não que eu goste de guerra, né? Mas eu digo a questão mais política e etc e tal, eu acho que isso me pega bastante. Então é isso, gente. A Cotar não entra na lista de melhores livros do ano, não, tá? Porque eu dei, no total, acho que 4 estrelas e meia, não foi 5 estrelas. Mas eu achei uma menção honrosa aqui pra Cotar, porque eu achei injusto não mencioná-lo, porque foi uma leitura prazerosa. Então é isso, gente. Meus favoritos do ano. Tô sem óculos, então assim, minha cabeça tá explodindo já. Eu tô tentando enxergar vocês aqui. E eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de dizer pra mim qual livro foi o melhor do ano pra vocês. Pra mim é a Cotar. Não. Não. Pra mim é Guarda-Asa.
obviamente, né, porque virei fã de Quarta Asa. Acho que eu não sei. Gente, eu não sei, sabe? Eu tenho medo de reler Quarta Asa e pensar, tipo, não é tudo isso, sabia? Tipo assim, eu, depois que eu li, ainda continuo com a sensação de que é tudo isso, né? Ainda tenho esse sentimento na minha cabeça de que é tudo isso. Mas e se eu reler daqui a alguns anos e achar que não? Pode ser, gente, porque pode ser que eu li outros livros melhores depois, pode ser que esse ano eu encontre livros melhores, claro que pode ser. Mas, pra mim é o favorito de 2025. Então, assim, eu digo que é o favorito da vida, entrou pro favorito da vida, mas pode ser que mude daqui a um tempo, mas a gente não sabe, né? Então é isso. Falei demais, falei por muito tempo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de me seguir nas redes sociais, toda São Juane Viana. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchauzinho!